Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Betão Nitrini, Sérgio Magalhão e Érica Magrice. E o bate-papo hoje será sobre Bike Fit. Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, um dos maiores fatores que determinam a performance na etapa do ciclismo, sabidamente, é a aerodinâmica. Triatletas e ciclistas de todos os níveis sabem disso e costumam sempre procurar um profissional especializado para realizar os ajustes entre o homem e a máquina. Muito além da performance, o Bike Fit pode evitar lesões, melhorar o conforto do ciclista, ajudar a escolha de materiais e até na compra de bicicleta. Mas qual a verdadeira função e importância de um Bike Fit? Devemos usar um 75, um 60, coroão, coroinha, quadro 54, 56, M ou L, não sabemos. Para falar conosco sobre estas e outras dúvidas, tenho aqui comigo Fernando Rianho, que é fisioterapeuta de formação e dedicado à análise do posicionamento no ciclismo há 10 anos, além de ciclista nas horas vagas. Apesar de andar no pelotão, né? Tudo bem, vamos lá. Rianho, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui conosco. Você já decidiu ou já desistiu de pedalar igual a mim? Não, como é que tá isso daí? Seja bem-vindo. Olha, eu tô naquela linha tênue, né? Se eu paro de pedalar, se eu continuo, se eu treino mais, se eu treino menos, se eu como mais, como menos. Come mais. Estamos seguindo, estamos se divertindo. Come mais. Comer não pode parar. Essa história de não comer tá errado, né? Você sabe. Exato. Fernando, já vou mandar logo uma paulada aqui, que é uma dúvida que muita gente também não sabe. O que é Bike Fit? Você tem um minuto, valendo. Vamos lá. Cara, o Bike Fit, eu tenho um termo que eu gosto de usar bastante, que um dos caras que criou o método Body Geometry fala, que ele é o casamento entre a bicicleta e o ciclista, né? Então, nada mais é o quê? A bicicleta tem que estar ajustada para o ciclista tem que estar bem com a bicicleta, ele tem que estar confortável com ela, ele tem que se sentir confiante quando ele está na bicicleta. Então, você estar com a bike totalmente ajustada para você, além de você estar confiante, você conseguir estar confortável e performar em cima dela, e principalmente também sem ter lesões, e no caso do triatleta, não atrapalhar a perninha da corrida que a gente tem depois, que pode ser uma perna longa, no caso de um Iron, de um Ultra e por aí vai, né? E vamos lá, o iniciante se preocupa com conforto ou performance? E por quê? Bom, acho que tem um hashtag muito legal que eu gosto de usar bastante, que é um hashtag Comfort is Performance. Se você não estiver confortável na bicicleta, você não vai conseguir performar. Uma coisa é você performar por 1 minuto, 5 minutos, fazendo um teste curto ali, dar uma pancada num treino e por aí vai. Então, mesmo o atleta que está começando, é importante ele estar confortável. Porque se ele não estiver confortável na bicicleta, com os treinos ele não vai conseguir melhorar a performance, porque ele, com o treino ele vai querer passar mais tempo em cima da bicicleta, e se ele está passando mais tempo em cima da bicicleta, para aguentar ele tem que estar confortável. Ou seja, para ele performar ele vai ter que ter conforto para aguentar esses treinos, as longas horas que sejam, ou até treinos um pouco mais curtos, mas mais intensos. Se não estiver confortável, ele não vai nem conseguir gerar a potência correta. E é possível ter conforto e performance? Opa, é isso que a gente quer sempre quando a gente faz um Bike Fit, principalmente quando a gente está falando de atletas. A gente está buscando justamente esse equilíbrio entre o conforto, a performance, a aerodinâmica, por exemplo. A gente tem que colocar tudo isso num conjunto e tudo isso tem que trabalhar a favor do ciclista. Não adianta ele estar confortável e perder por conta de uma posição confortável demais, por exemplo, que isso pode acontecer, entre aspas, né? Não é bem confortável demais. Uma posição que está lá fora do que deveria, ele vai estar perdendo tempo, então ele vai estar deixando de performar, sendo que ele tem às vezes a potência, o treino, a capacidade física para performar melhor e a posição pode estar atrapalhando ele. Então a gente tem que tentar botar isso aí numa balança e equilibrar o conforto com a performance para no final ele conseguir gerar o melhor para todos os mundos. Ele tem que terminar uma prova bem, ele não pode terminar uma prova arrebentado e sair de lá direto com uma cirurgia por conta de uma lesão, por exemplo. Direto para fisioterapia, e acontece. Sai manco, né? Exato. E deixa eu te falar, o meu primeiro Bike Fit eu fiz lá pelas diretrizes do Joe Fryer, lá da primeira edição do Triathletes Training Bible, que era, né, o 1920, ele tá falando, essa é mais ou menos. Apoia o calcanhar no pedal, a perna tem que ficar estendida, pedalando no guidão, você tem que ver, o guidão tem que ficar exatamente em cima do cubo dianteiro, o braço apoiado no clipe, na linha do garfo, você tirava a foto, vinha de novo e tal. Depois eu fiz
um bike fit com aquelas anteninhas, né? Que media o ângulo do quadril, o ângulo do braço. Sim, o goniometro famoso. Até o retool mais chique aí que você tem aí. O que mudou nesse tempo todo? Quais foram as evoluções que você vem acompanhando nesse tempo todo aí? Eu acho que o principal é assim, além de evolução de ferramenta, consequentemente a gente teve uma evolução de conhecimento, de conhecimento do corpo, de conhecimento de biomecânica, conhecimento de ação muscular e etc. E essas ferramentas, com o conhecimento adequado, né, você pegar o profissional que vai entender, pode ser a ferramenta mais simples possível, se for um profissional que sabe utilizá-la da forma correta, você vai conseguir ter uma posição boa, tá? Mas com a evolução de análise 3D, análise de pressão de selim, hoje você tem acelerômetros, que nem um leomo, que você pode colocar, são acelerômetros e giroscópios, você coloca esses sensores no corpo, né? Então, tudo cresceu muito e tudo isso é muito importante para a gente ter o máximo de informação possível para o ciclista, e não só para o ciclista, até para a evolução do esporte em geral, seja do ciclismo, seja do triatlon. Às vezes o pessoal pergunta, a gente viu que o bike fit evoluiu tanto, mas chegou uma hora que ele dá uma estagnada? Então, graças à evolução do bike fit, principalmente eu acho que nesses últimos 10 anos, aí vamos falar de 15, mas nos últimos 10 foi uma evolução absurda. Tanto é que assim, eu não consigo parar de estudar. Eu falo, uma hora a gente quer dar uma relaxada, né? Não tem como. Todo ano tá surgindo coisa nova, tem bicicletas novas, com geometrias novas, e como a gente vai conseguindo entender melhor como o corpo humano tem que funcionar, não adianta nada a gente tentar colocar o ciclista numa posição que a bicicleta, que o equipamento dele não permita. Ou seja, com essa evolução do posicionamento do ciclista, a gente conseguiu fazer uma evolução também dos equipamentos. Seja de equipamento da bicicleta, da geometria da bicicleta, ajuste de cockpits mais ou menos integrados, com mais ou menos ajuste, capacetes, tudo isso tem evoluído muito. A aerodinâmica evoluiu muito, graças ao conhecimento melhor também do posicionamento do atleta, né? Afinal, 75%, na verdade, do que a gente tem de arrasto na bicicleta é o posicionamento do atleta. Então, assim, não adianta nada você ter a bicicleta mais aerodinâmica do mundo, sua posição tá ruim. 75% do que tá ali tomando o vento na cara é você. Então, você estando bem posicionado, tudo funcionando ali bem, a posição vai te ajudar. Você não pode estar numa posição também que vai te atrapalhar. Então, eu acho que o bike fit evoluiu muito para todos os lados. Posicionamento, conhecimento melhor de ação muscular, evolução dos equipamentos, até roda e por aí vai. E a gente está falando muito sobre triatlon ou sobre o ciclismo mesmo. Duas perguntas, uma conjugada com a outra. Você recomendaria o bike fit para uma pessoa que pedala por lazer ou que não tem uma bicicleta de ciclismo? Acho que o bike fit ele chega a ser importante nesse sentido. Essa é a primeira pergunta, nem que fosse de uma forma mais simples, né, básica, mas ele é importante. E no caso de não fazer o bike fit ou fazer um bike fit errado, quais seriam as principais dores associadas a isso, né? Quais os problemas de dores que podem ocasionar uma pessoa que ela está encaixada, vamos dizer assim, errado numa bicicleta, seja qual for? Bom, vamos lá, o bike fit é importante para todo mundo, seja um ciclista de lazer, profissional, ou até aquela pessoa que está indo só para o trabalho de bicicleta. Vamos imaginar o seguinte, o cara vai lá comprar uma bicicleta porque ele quer deixar de usar o transporte público, o carro dele, economizar dinheiro e por aí vai. São 4 quilômetros até o trabalho, para ir e 4 para voltar. Se ele todo dia chegar no trabalho com dor, chegar em casa com dor de novo, e isso vai virando um ciclo vicioso, esse cara ele vai parar de usar a bicicleta no dia a dia, e ele vai voltar a usar o carro, vai voltar a usar o transporte público, por aí vai. Então, sim, é importante. A partir do momento que você começa a ter dor, você começa a fazer certas compensações. Às vezes o posicionamento nem tá tão errado, só que tem alguma coisinha ali que tá te realmente gerando um pouco de desconforto. Você tá começando a fazer uma sobrecarga muscular em um músculo que você nem deveria estar usando ali, por exemplo, tanto. Isso pode gerar lesão. Dor é um negócio que ninguém gosta. Então, se você tá com dor, você não vai pedalar, você vai deixar de, por exemplo, se você vai no parque com seus filhos no fim de semana para pedalar, é o seu único lazer com bicicleta, o uso da bicicleta é só esse lazer de final de semana. Teu filho tá lá, brincando, correndo, de skate, de patins, você de bicicleta. Se você estiver desconfortável, você vai deixar até de passar um tempo com seu filho num momento de lazer, por exemplo. Você vai estar, vai machucar, vou lá pedalar de novo esse fim de semana. Pedala para, dói. Então, é importante, ponto. E essa história da dor é um pouco complicada, porque a partir do momento que você está com dor, você começa a fazer essas compensações podem gerar lesões. Muita gente fala, mas um bike fit bom, um bike fit bem feito é mais caro.
É um profissional que estudou, que foi lá, fez diversos cursos, tem que ter um certo domínio de inglês, porque muita coisa hoje é só em inglês e até em outras línguas, que o negócio está evoluindo tanto, tem vários países, Itália está vindo com algumas coisas legais de bike fit, a Alemanha tem alguns cursos muito legais também, então o básico você tem que ter o inglês, então você está com um profissional diferenciado, às vezes da área da saúde, preferencialmente da área da saúde, e com equipamento. Então, assim, ele tem todo um negócio ali para te ajudar o melhor possível. Pô, o bike fit vai ser mais caro? Vai, lógico que vai ser mais caro. Só que mais caro que o bike fit, às vezes você precisa fazer uma fisioterapia por conta da lesão que você teve por um posicionamento inadequado. Não, então, eu sempre brinco. Sem dúvida. Deixa eu só te cortar, mas você deve ter muita gente que chega te procurando já com alguma dor específica, né? Quais são as principais dores que o cara, quando ele vai te procurar para fazer um bike fit, por exemplo? E que você sabe que ocasiona, é nas costas, é nas pernas mesmo, é no quadril? Bom, o básico é começar de baixo para cima. Pé sempre vai ter algum relato de desconforto, de formigamento, de queimação, porque pode ter sapatilha de tamanho errado, o ajuste do taco inadequado, tem muita coisa. Ajuste inadequado de sapatilha, a sapatilha inadequada, etc. Pode influenciar joelho também, assim como o selim. Então, começa a virar... Essa história do ciclo vicioso é complicado, porque geralmente é difícil a pessoa chegar com uma dor em específico. Quando a pessoa chega com uma dor em específico, às vezes é até mais difícil o fit, que você precisa achar aquele pelo em ovo que está causando aquilo, né? É a parte que eu mais gosto, de achar justamente esses pequenos detalhes, né? Porque quando o cara chega, tá tudo errado, e dói o pé, dói a mão, dói a bunda, dói as costas, dói o pescoço, tudo dói. Então aí, conforme você vai acertando, corrigindo tudo que tá errado, tudo entra em harmonia, fica um pouco mais fácil. Agora, quando as coisas não estão ruins, você olha, você bota lá, você faz alguns ajustes, a pessoa já às vezes até fez um bike fit comigo e tá com uma dor específica, aí a gente tem que achar. É muito comum a pessoa chegar com muita tensão em região, por exemplo, uma bicicleta de triatlon, ou até na de ciclismo, tá no posicionamento adequado, na mountain bike, muita dor em região ali de escápulas, né, na parte de trapézio, com muita tensão, romboide, por aí vai, todo aquele complexo da cintura escapular, às vezes está todo mais tensionado, então é bastante comum. E principalmente, acho que o principal, assim, que a grande maioria chega, é dor lombar. É selim inadequado, é selim mal ajustado, quadril é um negócio complicado, o quadril está no centro de equilíbrio do nosso corpo, né? A partir do momento que o quadril não está bem posicionado, você vai gerar compensação muscular, você vai fazer mais movimento que deveria de coluna, a região ali de L4, L5, S1 são vértebras que elas preferem ficar mais quietinhas, elas não mexem tanto. Então, a partir do momento que você começa a fazer um pouco de rotação delas, elas fazem. Só que elas não gostam, elas não são feitas para ter muita rotação. Então, o que você começa a fazer? Um monte de compensação muscular, quadrado lombar, às vezes vai para glúteo, piriforme, glúteo médio. Então, aquela região de quadril, acho que é o principal ali, tanto para desconforto quanto para dores. Complexo, hein? Complexo. Mas me fala... O Beto se identificou aí. Eu só vi a cara dele quando ele tava falando dor no quadril. O Beto tava... Dor no quadril, no piriforme, no quadrado. O Beto assim, ó. Ah, sim, é isso mesmo. Faticando. No ombro, nas costas, piriforme, posterior. Ou seja, tá com o bike fit possivelmente em dia. Agora, Rian, me fala uma coisa. Você que é um cara que gosta muito de achar pelo em ovo, como você mesmo falou, ser fisioterapeuta e ciclista potencializa a sua visão em relação ao bike fit? Ou seja, como você usa isso ao seu favor com os seus clientes? Bom, eu acho que é legal comentar por que eu fui fazer fisioterapia, né? Eu fui fazer fisioterapia em 2003 para 2004, já sabendo que eu queria trabalhar com bike fit. Eu tenho um mentor nessa área que foi o José Rubens Delia, que é um treinador aí que está há anos no mercado, já cuidou muito da galera do automobilismo, botou muito piloto para pedalar, né? E ele falava para mim isso em 2002 para 2003, cara, vai fazer fisioterapia que você vai trabalhar com bike fit, né? Então, a fisioterapia, na minha opinião, para mim foi essencial. O conhecimento anatômico geral que a gente tem que ter, você tem que ter muito conhecimento anatômico, muito conhecimento biomecânico, muito entendimento de cadeia muscular. Exercício depende muito de cadeia muscular, a postura, seja para corrida, para natação, seja para bicicleta, você vai ser 100% dependente da sua musculatura. Você está fazendo força, só que essa musculatura tem que estar agindo de maneira correta. Os músculos das cadeias musculares têm que estar trabalhando de forma eficiente. Então, a partir do momento que a fisioterapia me deu todo esse conhecimento de cadeia muscular, de origem e inserção de músculo para entender como que esses músculos vão funcionar, tanto isoladamente quanto em conjunto, fez total diferença para o meu trabalho hoje. Eu não tenho nem como pensar em trabalhar na forma como eu trabalho, com o jeito que eu trabalho,
sem ter estudado a fisioterapia. Para mim, eu, Fernando Rian, seria impossível. Que demais, que demais. Eu tenho uma pergunta. Vou começar. Eu sou conhecida pelas perguntas polêmicas, né? Uma pergunta, vou começar. Não, brincadeira. Essa tá suave. Eu ia falar assim, rolo e rua. Tipo, quais são as principais diferenças entre pedalar no rolo e pedalar na rua? Acho que uma das perguntas que a gente ouve bastante é: eu preciso fazer algum ajuste pro meu fit, para eu pedalar indoor, ou não. Tem gente que se sente melhor pedalando no rolo, tem gente que se sente melhor pedalando na rua. Isso é em função do fit, em função do rolo, ou o que rola? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o fit tem que estar bem feito. O fit estando bem feito, vai ter sim diferenças do rolo para a rua. Principal quadril, vai sempre entrar nessa história do quadril. A partir do momento que você está pedalando na rua, a bicicleta está balançando, você tem vento, você tem diferença de altimetria, você tem vibração do asfalto, tudo isso faz com que você consiga ativar melhor toda a sua musculatura postural, por assim dizer. Quando você senta no rolo, cara, a bike tá presa, você não cai pro lado, tem exceções, conheço o histórico de gente que caiu do rolo, não é um só não. Então assim, a bike tá presa... Nós temos vários, mas assim, em um treino só, mais de uma vez, fica tranquilo que estamos aí. Não, normal, né? Vai ter história pro Roda Presa hoje, hein, pra falar aí. Boa. Então, assim, como você não tem vento balançando a bicicleta, não tem curva, não tem lombada, não tem nada que te mexa, o que você faz quando você está no rolo? Você solta 100% peso. Então, isso é um pouco complicado. Então, assim, a partir do momento que você não tem bike balançando, não tem curva, não tem lombada, não tem altimetria, você solta 100% do peso na bike, você solta e relaxa. O grande problema de você estar com essa musculatura postural relaxada demais é que você não se posiciona, às vezes, corretamente. Então, principalmente, por exemplo, a galera do triatlo reclama muito. Pô, na rua, às vezes, eu fico horas clipado. Quando eu vou pro rolo, eu não consigo quase fazer, às vezes, um intervalo de 5, 10 minutos. A musculatura de quadril ela não está trabalhando de forma adequada, o quadril vai trabalhar com um pouco de retroversão, realmente fica desconfortável para você fazer isso. Tem algumas manhãzinhas, né, algumas deixazinhas que você pode fazer. Para quem vai ter essa variação, vai estar hora na rua, hora no rolo, principalmente nesse período de pandemia que a gente teve, que basicamente estava quase que todo mundo 100% no rolo, às vezes só de fim de semana, e muita gente demorou para ir para a rua, uma coisa que eu sempre dou uma dicasinha. No geral, o ideal é que a bicicleta esteja alinhada a eixo dianteiro e traseiro. Para tirar um pouco dessa pressão e às vezes variar, às vezes vale a pena você mudar um pouquinho a altura da roda dianteira. Ora deixa ela 3, 4, 5 milímetros mais alta, ora deixa um pouquinho mais baixo, ora deixa alinhado. Às vezes até de um treino para o outro, justamente para tentar dar essa variação de musculatura. Porque esse o grande negócio do rolo é esse, você fica engessado. Esse é um negócio, você quase não se mexe, você só faz força o tempo todo. O tempo todo fazendo força, o tempo todo a musculatura funcionando ali 100%, e você com a musculatura postural mal ativada, digamos assim. E aí vai tensionar, você vai tensionar mais a lombar, você vai tensionar mais a região de quadril ali, flexores de quadril de iliopsoas, por exemplo, vai tensionar mais a região de trapézio, de cervical, vai descarregar peso basicamente o tempo todo da mesma forma na bicicleta. Então é bem comum. E o contrário também, às vezes a pessoa consegue pedalar super bem no rolo e na rua sente certas dificuldades. Muitas vezes tem a ver com o equilíbrio da bicicleta, às vezes alguma coisa que a gente precisa fazer ali, a altura de roda às vezes influencia nisso. A pessoa fica tão tensionada porque não está conseguindo se equilibrar bem posicionado no clipe ou no guidão, uma bicicleta de estrada com uma roda com perfil mais alto na roda dianteira, isso gera desequilíbrio na bicicleta. Então, se você estiver numa posição que você não consiga soltar teu peso ali, equilibrar a bicicleta, você vai se tensionar. Tensionou, vai gerar desconforto sempre, não tem como. E assim, eu me corrija se eu estiver errada, mas, por exemplo, o rolo sempre vem com aquele suporte frontal, né? Mas não necessariamente a altura daquele suporte vai ser a altura que você precisa para a sua bicicleta. Tem essas diferenças, né? Justamente por causa desses fatores que você falou da roda. Tô certo ou errada? Tá certo, até porque é o seguinte, se você pegar a tua bicicleta, por exemplo, com a roda de treino com um pneu 25, de, sei lá, um Specialized, e você pegar uma roda sua de carbono atual, que é um perfil mais largo, e colocar um pneu 25 Continental, pode ser que tenha uma micro diferença. Por exemplo, eu tenho um Wahoo Kicker Core. Se eu colocar minha roda de treino, a altura fica exatamente igual ao eixo dianteiro e traseiro, porque ele não vem com suporte, ele pode ser direto, a roda dianteira vai direto no chão.
a partir do momento que eu coloco a minha roda de carbono com outro pneu, a frente fica mais alta que a traseira. É uma diferença mínima que às vezes eu até deixo para dar essa variação de carga no treino, mas no geral já tem um calcinho que eu coloco na bicicleta quando eu sei que eu tô com outra roda, eu coloco um calcinho de 5 mm que bate certinho. Mas sim, é bem comum precisar fazer um pequeno ajuste, seja com um livro, com um calço minúsculo ali, um pedacinho de madeira fino, seja para subir ou às vezes a frente ou às vezes até a traseira. Muitas vezes é preciso subir um pouco a traseira do rolo. E você sabe disso melhor do que qualquer um de nós, que assim, milímetros às vezes fazem a diferença, né? Então pode ser a diferença entre tô me sentindo confortável ou não, né? Exato, milímetros geram quilômetros, né, digamos assim. Então 2, 3 milímetros ali fora em treino de 90, 100, 180 quilômetros, com menos ou mais intensidade, pode gerar uma confusão ali de dores bem complicadas. Agora eu queria saber uma coisa, antes até do Betinho, segura aí um minutinho. Você falou que existe uma diferença entre o rolo e a rua. Então vamos dizer o seguinte, o bike fit ele é feito no rolo, em uma intensidade baixa, simplesmente para ter ali alguma movimentação. Como que depois isso se transfere ou esses ajustes se mantêm para a rua, onde eu tenho a variação de terreno, variação de clima e ambiente, como vento, por exemplo, você mesmo citou, e intensidade? Bom, vamos lá. Vamos falar primeiro de intensidade. Eu vario a intensidade no fit, ponto. Não adianta nada eu pegar um cara aqui que tem 350 de FTP e colocar ele para rodar 80, 100 watts. Né? Então a gente vai tentar trabalhar. Tem atleta que fala meio, eu tento perguntar, cara, você tem uma noção de mais ou menos, eu não falo pro cara, tem cara que não quer falar o número exato, né? Mais ou menos de quanto tá seus valores de FTP? Tem cara que quer mentir o valor de FTP até pro fitter que não vai contar para ninguém, né? Então eu tento trabalhar desde as zonas ali de abaixo de limiar, em limiar e acima de limiar, porque a gente vai ter essa situação em treino ou em prova, tá? Eu tento variar um pouco essas cargas com o rolo e até variação de posicionamento, hora de fazer mais força, variar a posição, por exemplo, na bicicleta de ciclismo de estrada, seja na parte de cima do guidão, nos manetes, no drop, na posição mais ou menos agressiva ali. Então eu tento, né, de posicionamento do corpo, né, vamos falar de ajuste da bicicleta. A gente pode, mesmo com o mesmo posicionamento, ficar mais ou menos agressivo, desde que a gente mude nosso posicionamento no corpo, do corpo em cima da bicicleta, né. Então assim, aqui no rolo a gente vai tentar simular o máximo possível que esse atleta vai ter nos treinos e nas provas na rua, tá? O problema maior dessa diferença nos treinos de rolo, porque você fica muito tempo, você fica 1 hora pedalando sem parar, 1h30, 2 horas, às vezes até 4, 5 horas no rolo, pedalando sem parar. No bike fit a gente pedala um tempo e para, pedala um tempo e para, então não dá tempo de você entrar naquela posição viciada, do quadril relaxado demais, de você soltar o peso demais, de muita compensação que um treino completo no rolo vai causar. E, Fê, até falando disso da diferença, né, do rolo e da rua, tem uma coisa, eu queria falar uma coisa antes que um pouco não é muito relacionada com o tópico, mas a gente comentou isso até outro dia, eu e você, que agora que a galera ficou muito tempo no rolo na pandemia e tá indo pra rua, cara, tomar muito cuidado, porque a gente perde a habilidade muito rápido, né? A gente já viu algumas quedas em romeiros, a gente mesmo comentou de perder o tempo de freada na descida, então, pessoal que tá voltando, toma cuidado com isso daí, porque a gente fica acostumado naquela posição travada lá e depois acaba perdendo um pouco essa noção. Aí, voltando a essa diferença do rolo e da rua, a gente viu, né, algum tempo atrás, acho que 2005 ou 2006, por aí, o Norman Stadler tentou fazer no Havaí um retool dinâmico, né, que ele ia na rua e o cara ia com o aparelho no carro do lado para ver se era a mesma coisa ou não. E a gente vê hoje, aí eu vi alguns vídeos do Dave McNamee, do Lionel Sanders, fazendo testes no velódromo para tentar os ganhos marginais. Que aí seria justificado, essa seria a justificativa, assim, dessa diferença entre a rua e o rolo nesse momento, ganhos marginais, que para nós amadores talvez nem façam tanta diferença. Bom, esse negócio do tópico do rolo para rua também, só vou até dar uma adendo. Meu primeiro pedal na rua eu fui andar na terra em Romeiros. Sorte que foi na subida. Justamente, como você solta de mais peso, você perde aquele molejo, né, aquele controle da bicicleta que você precisa estar relaxado para controlar ela. Então, realmente, eu estava meio travadão na posição, fui dar uma olhada para baixo no Garmin, numa subida, sei lá, 12 km por hora,
Quando eu ouço um amigo, onde você vai? Eu tava entrando na terra. Tipo, eu saí do asfalto. Então acontece. E olha que eu me gabo às vezes um pouco, eu acho que eu controlo bem a bicicleta. Mas foi logo no começo do treino, eu já fui parar no meio da estrada, já fui saindo ali, sorte que tinha uma vicinalzinha, quase que eu entrei na vicinal. E não ia cair, não teve problema, né? Bom, mas essa história dos ganhos marginais é engraçado, porque assim, a gente sempre fala muito, pô, o cara foi lá, ganhou 10 watts, 5 ali, 3, 4, no final com capacete, posição da mão, etc, que ele fez um teste de... Hoje, por que eles fazem testes aerodinâmicos no velódromo, tá? Vamos lá. É um ambiente controlado, você está controlando pressão atmosférica interna, umidade e temperatura. Então é um ambiente bem controlado, você consegue, através dos dados de potência, alguns softwares, você consegue fazer um cálculo bem interessante de análise aerodinâmica. Tá? Mas a história dos ganhos marginais é que, assim, não é algo barato de você brincar, né, com essa brincadeira de achar do pelo em ovo em watts, por exemplo, 2 watts daqui, 3, 5, 7, nossa, ganhamos 20 watts. Pô, 20 watts não é tanto para um profissional, se você pensar. O profissional está procurando o pelo em ovo realmente, nossa, quando testou um monte de coisa, ele conseguiu 20 watts, porque ele abaixou a cabeça, posicionou melhor o capacete, ele só dele posicionar melhor o capacete, o mesmo capacete que ele já tinha, do patrocinador. Só dele estar posicionando melhor o capacete junto com a lente, o óculos que ele tem, ele pode ter alguns ganhos. E a gente fala, pô, mas isso é bom pro profissional, né? Eu falo, mas vamos pensar no seguinte, o profissional tem 400 watts de FTP, 10, 20 watts de ganho marginal para ele é pouco. Pô, agora você pega um cara que tem 250 watts, 220 watts de FTP, você gera um ganho marginal de 20 watts, já para de ser marginal esse ganho para ele. Já é um baita ganho 20 watts para um atleta. Então isso é muito engraçado, porque, obviamente, a gente vai entendendo como isso funciona através de vários testes de análise de diversos capacetes, rodas, posicionamento de mão, posicionamento da garrafa e por aí vai. É complicado para um atleta amador a gente conseguir fazer isso e colocar ele para num túnel de vento ou num velódromo, por exemplo, a gente só tem um velódromo fechado no Brasil, que é o do Rio de Janeiro, né? E não tem tem um acesso fácil para treinar essas coisas, mas fazer esses testes não tem ideia ainda como é que anda essas histórias, né? Mas é importante a gente ter esse tipo de testes com os profissionais. Eu acho que é importante pro profissional, porque ele está procurando ganho de performance, ele está procurando ser campeão da categoria profissional, ser campeão da categoria profissional dele, né? Classificar para o mundial, ganhar, ser campeão mundial. Então, assim, ele realmente está procurando o máximo que ele pode ter de ganho. Mas isso entra nesse quesito de evolução do esporte que a gente falou no começo, né? A gente pode levar isso para qualquer atleta. Então, poxa, hoje a gente sabe que uma posição, é muito comum a gente ver os triatletas, não só triatleta, quem está assistindo o Tour de France, na hora que chegar a etapa de contra-relógio, vai perceber. As mãos estão ficando, no geral, mais altas que o cotovelo. A gente está inclinando um pouco à frente. Não é porque é mais aerodinâmico só. Existe um ganho aerodinâmico, mas o reto sempre vai ser mais aerodinâmico, ponto. Só que a partir do momento que você dá aquela relaxada, quando você inclina, você gera mais conforto para o atleta. E a partir do momento que você gera mais conforto, você tem um relaxamento do tronco. Então o tronco vai ficar numa posição um pouco mais baixa. Então, a partir do momento que você está mais relaxado e com o tronco um pouco mais baixo, você consegue sustentar melhor essa posição. Então, a partir do momento que você sustenta mais tempo a posição, você está mais aerodinâmico. Não adianta nada de colocar numa posição que é super aerodinâmica e você aguenta ficar 5 minutos. É melhor uma posição que gere um pouco de perda aerodinâmica, mas você fique horas a fio naquela posição, seja na bicicleta de estrada, seja na bicicleta de triatlo. O ganho aerodinâmico tem para todo mundo. Na bicicleta de estrada a gente tem até mais ganho, né? Porque assim, o tronco tá alto. Então, tudo que você consegue relaxar e tirar ali, você ganha, quando você vê, você ganha 20, 30 watts de besteira na bicicleta de estrada. Na bike de contrarrelógio, você já está numa posição mais aerodinâmica, você tem menos influência da resistência do ar, né? Então, assim, a gente tem que achar esse pelinho em ovo. E aí, tudo que a gente pode achar, tudo que esses testes são feitos com profissionais, em túnel de vento, etc., a gente tem que tentar levar para o amador também, porque para ele ainda não é ganho marginal, é ganho essencial, eu brinco. Porque, 20 watts para uma pessoa que é leve, você pega uma menina que pesa, sei lá, 55 quilos, tem um FTP de 180 watts, de repente você consegue gerar um ganho para ela, né? Digamos assim, menos arrasto de 20 watts. Poxa, é muita coisa que ela está ganhando, então não é um ganho marginal, né? É um ganho muito grande para ela.
Eu tenho uma visão, assim, também um ponto importante a dizer é o seguinte, mesmo no profissional, Fernando, o que eu vejo é que você falou em 20 watts, né, como sendo pouco, mas se você observar que esses caras estão com o FTP normalmente muito próximos, eles estão no limite deles, muitas vezes qualquer ganho, mesmo que ínfimo, traz um retorno ou poupar energia muito grande. Então isso faz uma diferença gigantesca no final, né? Você acabou de falar do tronco também, a mesma coisa, apesar de gerar um conforto, apesar de ele poder ali o custo final é menor, ou seja, a energia gasta nesses momentos é menor, e o que esses caras mais precisam, que é a economia de movimento, é poupar energia para um sprint final, ou mesmo no caso de um triatlon, ele ter ali a energia para se sustentar e não ter a possível quebra. Então tudo no final das contas, a gente está falando em energia, né? Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa pensa só na aerodinâmica e esquece dessa parte. Poxa, se o triatleta profissional tem 430 de FTP, ele vai pedalar ali a 90%, vai pedalar os 300 e porrada ali o tempo todo, né? Pedalando geralmente esses profissionais vão pedalar sempre perto dos 90% nas provas, né? Aonde você tá vendo isso? Pelo amor de Deus, me conta quem é esse cara. É prova curta. Tem uns caras que vão, só que aí tem que correr depois. Quero esse saber. É o grande detalhe. Eu quero esse nome. Você vai ter que me trazer aqui esse nome. Eu guardei esses números, 430 de FTP com 90 de F. Eu quero ver agora. 430 de FTP, a gente tem um Sanders. É em torno de 430 a 435. Ele só não anda a 90, que você sabe o que acontece, né? A gente já viu algumas vezes o que aconteceu. Ele já andou a 90 e não aconteceu mais nada depois, esse é o problema. Ele se arrastou, ele mancou o resto da prova, né? Ganho, a gente tá falando de pelo em ovo, ganhos marginais, né? Muito se fala na corrida, né? Tem aquela busca pelo tênis perfeito. Na bike, o selim seria o nosso tênis ou não tem nada a ver? Tem sim. Selim é justamente a história que a gente falou de quadril, né? Um selim ruim, o selim pode ser ótimo para mim, pode ser péssimo para o Wagner, ele pode ser bom para o Betão. O selim é muito importante a gente achar um selim que gera todo esse equilíbrio que a gente fala que a gente tem que ter, de conforto, de performance, de distribuição correta de peso do cockpit para o selim. Então, às vezes, o selim errado vai te fazer com que você jogue mais peso do que você deveria no cockpit. Ou até tira peso do cockpit que você deveria estar colocando para estabilizar a bicicleta, para estar mais confortável. Então, o selim é muito importante, sim. Selim é uma coisa, por exemplo, que eu não economizo com equipamento, é selim. Eu tenho uma coleção grande de selim de teste para clientes, seja para estrada, mountain bike, triatlon, contrarrelógio, que às vezes a gente tem que fazer alguns ajustezinhos diferentes do triatlon para contrarrelógio, né? E graças a Deus também o mercado vai evoluindo. Eu tenho que ir dando umas trocadas de equipamento o tempo todo aqui, justamente por isso, porque o selim não tem jeito. O selim você tem que testar, a gente tem que ver os números, como vão ficar, o conforto. O conforto é muito importante. Se for no selim, às vezes até olha o número e fala, nossa, o número ficou bom. Aí o cara me fala na hora ali, assim, o triatleta, o ciclista fala na hora, rapaz, mas tá me dando um desconforto aqui, o osso tá arrebentando só de estar 5 minutos no selim. Não adianta nada, tá com os números bons e o cara vem com esse feedback para mim, ele não vai conseguir usar esse selim, ponto. Posso estar com números excelentes, falando, nossa, olha, tudo verdinho os números aqui, que beleza. E a pessoa não aguentar ficar 5 minutos sentado naquele selim, aquele selim não é para ela. Então a gente tem que tentar achar esse equilíbrio, sim. É igual o treinamento, né, Serginho? Muitas vezes um treinamento que você fala, olha, para esse atleta funciona, para aquele não funciona, não existe um treinamento que funcione para todos. E assim é a bicicleta, o selim, enfim. No caso das mulheres, especificamente, as diferenças anatômicas acho que tem um grande impacto aí na escolha tanto da compra da bike como do selim também, né? Não, total. Não só de selim, até de tamanho de pé de vela e por aí vai. Bom, não só de mulher, vamos falar de anatomia de todo mundo. Você pegar 2 irmãos gêmeos, que tem exatamente o mesmo tamanho, etc. Um é todo travado, um é mais solto. Às vezes até o selim dos 2 irmãos gêmeos vai ser diferente, dos irmãos ou das irmãs, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa individualidade, seja por sexo, por, como é que se fala? Capacidade física, por tipo de prova, tipo de treino, então tudo isso vai influenciar. Então, individualidade sempre tem que ser levada em conta, seja para o homem, para a mulher, para qualquer atividade física em geral, né? Mas na bike é bem essencial os ajustes individualizados.
E quando eu faço, depois que eu faço basicamente um bike fit, quanto tempo eu levo para me adaptar a essa nova posição? Eu já posso voltar executando uma intensidade, aquela que eu vim executando com o meu bike fit anterior? E em termos de competição, quanto tempo antes seria interessante? Ou seja, eu como técnico, eu posso planejar as visitas ao bike fitter? Começar respondendo a sua última pergunta. Sim, pode. Até porque é importante, na minha opinião, o ajuste, principalmente naquela fase de transição, quando a gente está terminando a temporada para começar outra, né? Vamos falar que é o período de base aí. Lógico, isso é variado, ciclista para o triatleta, né? A base do triatleta, no geral, é um pouco diferente da base do ciclista. Certo ou estou errado? Só explica para nós aqui o que você está chamando de base, só para eles entenderem, Fernando. Fernando não, Pianho, né? Fernando tá tão estranho isso. Mais fácil. Pra mim, Fernando. Não sei por que você encanou de chamar ele de Fernando. Nunca chamou de Fernando na vida. Tá ficando velho, é isso, meu. Tá ficando velho. Depois eu tenho uma pergunta pra fazer sobre o Fernando é o nome, né? obeso. Aí a gente vai discutir isso na sequência. Aliás, eu só queria falar no tópico do selim que o Wagner, ele ficou quietinho aqui, mas ele falou que... Não gosto de nenhum selim, porque uma vez que eu tenho um selim bom, eu tenho que sentar e pedalar. Então o fato de pedalar me incomoda hoje em dia. O Wagner, ele tá usando aquela capa de gel na bike dele, sabe? Que as velhas usavam na academia. Lógico. Comprou aquele selim de bike de spinning, né? O Gordinho não sabe, mas há um tempo atrás, eu, Betão, já usamos na bicicletas de triatlon capa de gel. Todo mundo usava, meu querido. Você não pegou essa época, viu, Gordinho? Você não pedalava, você era corredor do que é? Jet ski. Jet ski. Mas já usava lycra, pelo menos, né, pô? Os triatletas usavam sung top, era pior. Exato. Ô, Rian, ó, a gente tá falando, o bike fit, ele, teoricamente, eu compro uma bike, eu vou lá e faço o bike fit na bicicleta. Existe, ou vai existir o dia que a pessoa vai fazer um bike fit para tomar a decisão de comprar a bicicleta dela? Sim. A gente tem, hoje existe até a ferramenta para isso, né? Tem um simulador de posição, por exemplo, que eu consigo fazer o teste de geometria com qualquer posicionamento, ciclismo, mountain bike, triatlon, contra-relógio. Então a gente vai testar melhor posicionamento para o ciclista, melhor equipamento, seja tamanho de pé de vela, seja selim, seja até tipo de extensão para o aerobar que ele vai utilizar, por exemplo, formato de guidão para uma bicicleta de estrada, tamanho de guidão para uma bicicleta de estrada, de mountain bike, por aí vai. Então, as análises pré-compra hoje com as bicicletas cada vez mais estão surgindo as bicicletas com frente integrada, né? É muito importante. Não adianta nada você comprar a baita nave que você pagou $10 mil, $15 mil, $100 mil, se ela não tiver ajustada para você. Então, sim, é muito importante. Já que a gente vai investir um dinheiro tão grande, vamos investir ele de uma forma correta. E, você está gastando uma grana no equipamento, quem está gastando esse dinheiro no equipamento quer que aquele equipamento traga uma boa experiência. Então, acho que essa boa experiência ela já tem que começar desde antes da compra desse equipamento. Então, tem que ter uma orientação, sim. E eu tento o máximo possível estudar, até, por exemplo, roda, perfil de roda, como que rodas diferentes, com marcas diferentes vão reagir, para eu poder até indicar para o cliente. Porque às vezes o cara fala, nossa, eu vi tal roda que, poxa, vai ser fantástica. É isso. Eu ia até te perguntar, você deve ter cliente que chega lá já com a bicicleta na cabeça que ele quer, porque ele achou linda, e no final do bike fit você fala, essa bicicleta que você estava pensando não é o melhor para você, vai ser esses modelos. Acontece isso, né? Não, totalmente. Mas é legal que hoje, cada vez mais as pessoas já estão vindo com uma tela em branco para mim. É legal. Então a gente vai conversando, já vamos pensando aqui, ali. Às vezes ele tem alguma ideia, às vezes a gente até puxa essa ideia ou já descarta ela logo de cara. Isso é bem legal. A gente consegue fazer um trabalho bem interessante, que não tem jeito. É isso, é uma experiência. Você quer gostar de pedalar em cima da bicicleta, você quer estar confortável em cima dela, você quer passar horas em cima dela, você quer fazer o pedal happy hour com os teus amigos batendo papo para comer um pão de queijo. Então, você chega lá no pão de queijo já todo quebrado e ferrou, né? Não. Pode ser só o pão de queijo, né? O Serginho já é o tamanho do olho do Serginho. Vocês não estão vendo, mas ele abriu o pão de queijo e falou, vou pedalar, isso é bom. Eu queria deixar claro que quem me deu cano ontem no pedal não fui eu, tá? Viu, Betão? É bom deixar claro.
Cutucadas no ar. Vamos criar agora. Novo quadro. Novo quadro. Cutucadas no ar. Os dois não param. É um amor. Você sabe que eu vi uma oportunidade de negócio aí, né, Serginho? Quando ele falou assim, poxa, o cara vem aqui, vem com uma tela em branco. Ou seja, é ter o Bike Fit em cima e uma lojinha do Rian embaixo. Você entendeu? Exatamente. Ele tá perdendo aí uma oportunidade grande de, né? De fazer a venda, né? A venda. Exatamente. Já ganha dinheiro pra todo lado. Até a patroa vai ficar feliz com isso. E emendando nessa pergunta aí, Rianho, existe o melhor momento para esse Bike Fit? Porque, vamos lá, de novo, o Wagner e eu, a gente tá sem pedalar há muito tempo, estamos voltando. Vale a pena fazer um Bike Fit nesse momento? Ou você vai tipo um médico de regime, fala, volta para casa, faz uma dieta, chega aqui um pouco melhor e aí você faz um Bike Fit? Depois você faz a bariátrica, é isso? Você emagrece 10 quilos antes de fazer a bariátrica. É mais ou menos isso, entendeu? Porque senão não adianta nada, né? Nesse momento fazer um Bike Fit. Tipo o Wagner com essa barba dele, vale a pena o Bike Fit? Vale. Opa, depois é bom que depois você tem um ganho aerodinâmico na hora que você cortar ela, né? Agora, essa pergunta do Serginho ela é bem interessante porque eu, por exemplo, parei de pedalar há muito tempo e eu sei que, por exemplo, essa última bicicleta, nem fit eu fiz. Fez o fit no modelo do Beto lá. Bota o pedal aqui, o quadril. Modelo antigo. O quadril batendo na altura do selinho. Mas isso, se eu tenho um profissional capacitado para fazer isso, idealmente eu preciso procurar um profissional como o Rianho. Agora me fala uma coisa, a minha flexibilidade, Rianho, também mudou. Ou seja, eu não faço mais esse tipo de trabalho, né? Nem a flexibilidade nesse momento, nem o fortalecimento. E a gente sabe que, basicamente, essa amplitude de movimento ela é muito importante na produção de potência, na produção de energia, né? E muitas vezes também no ajuste aerodinâmico dessa bike, ou seja, não adianta eu querer estar muito agressivo ali e totalmente encurtado, com alguns ângulos que nós sabemos que vão, inclusive, causar uma compressão diafragmática muitas vezes. Quais são as melhores práticas que eu posso ter para indicar o meu atleta em termos de flexibilidade e Bike Fit? Por exemplo, o que eu posso ajudar esse cara para ele ter uma melhor posição e quando ele chegar no Bike Fit, esse cara já está mais ou menos com níveis de flexibilidade que consiga, assim, ficar bem aerodinâmico na bike? Bom, essa parte do Bike Fit é legal, principalmente para quem está começando, ou quem está voltando a treinar, ou quem está tirando o pé da temporada e iniciando uma temporada nova, né? Eu acho que é a principal parte para a gente testar essas mudanças, esses ajustes. Por quê? Com toda a avaliação que eu vou fazer aqui inicial, a avaliação em cima da bicicleta e os ajustes, a gente vai conseguir detectar desequilíbrio muscular, as fraquezas, desequilíbrios, déficit de postura, por exemplo. Às vezes a pessoa chega aqui, que você vai avaliar ela, você fala, caraca, se a postura dela já está ruim fora da bicicleta, não tem como esperar que a postura vai ser completamente diferente, né? A pessoa tem já um quadril girado fixo, com uma postura que ela já tem há 20 anos, desde a adolescência. Aquilo vai acontecer na bicicleta, não é que vai chegar na bicicleta, eu vou olhar os números e vai estar alinhado perfeito, não, né? Então é importante, principalmente nessa fase que a carga de treino não está elevada, próximo de uma prova, para a gente detectar esses desequilíbrios e às vezes eu poder conversar com o treinador, com o fisioterapeuta, com o médico desse cliente, desse atleta, para a gente correr atrás desse prejuízo, vamos por assim dizer, né? A gente tem que achar tudo que esse atleta pode melhorar. Porque eu posso, às vezes, fazer o melhor posicionamento do mundo aqui. Se ele só for piorando a parte de... Começa a treinar pra caramba, porrada, e esse atleta só for piorando a parte de flexibilidade, provavelmente ele vai ficar desconfortável com o ajuste que estava bom quando ele estava menos pior de flexibilidade, por assim dizer, né? Então é muito importante a gente fazer esse teste, eu acho que até antes de voltar a carga de treinos mesmo. Em alguns casos, sim, pode rodar um pouco, até para poder me passar um feedback. Eu gosto do quadro em branco, que nem eu falei, né? O ciclista chega aqui, cara, minha bike é nova, eu acabei de começar a pedalar, eu não pedalei com ela, não encostei nela. Poxa, legal, vamos começar do zero, com tudo bonitinho. Show de bola. Agora, quem já tem uma certa experiência, sim, pode dar uma pedalada, pô, Wagner já pedalou muito, tem histórico, já foi pra Kona, pô, tem gente que não acredita, né? Que tem gente, se você mostrar foto, eu vou falar que não é você, inclusive. Eu não acredito. Vocês imaginam as pessoas muitas vezes me... Você? Eu falo, você não, eu nunca imaginei. Falei, nem eu, mas isso acontece. A vaga caiu, a gente foi, né, pô?
Vaga caiu, é sacanagem. Puta que eu pariu. Isso aí, Às vezes Vagnão. nem eu acredito. Eu Isso aí- esqueço. A Érica, coitada. A Érica Comprei na baixa. comprou na baixa e piorou. Esse momento Kona me lembrou uma vez, cara, que eu fui num encontro do colégio. Sabe aqueles, depois de 30 anos, você vai encontrar os amigos do colégio, né? Aí começa aquela conversa, você fez faculdade aonde? Eu falei, fiz veterinária. Você fez aonde? Fiz na USP. Uma menina virou pra mim e falou, você? Na USP? Eu falei, como assim, né? Fui, lamentar, foi, jogado pra baixo da sarjeta, né? E agora foi tipo o Wagner e Kona. É tipo isso. Nosso potencial, Wagner. Bom, então, aí com relação a esses ajustes, eu acho que, assim, conforme o atleta evolui, a gente tem sim que fazer algumas pequenas mudanças. O corpo vai mudando, a pessoa vai ficando mais forte, vai ficando um pouco mais flexível ou menos, então a gente, sim, às vezes precisa fazer um ajuste fino. É isso E que com eu te relação falo. até a dúvida que Não é o... estático, né? Exato, o corpo não é estático, o corpo muda. Né? Ah, não, fiz o bike fit, tá bom, nunca mais eu mexo. Pô, daqui 2 anos, desmontei a bicicleta, monto de novo nas marquinhas e vai ficar igual, né? O ideal é que você, com o decorrer do ano, pelo menos, faça alguma adaptação aí, porque a gente vai mudando, né? Se a gente pegar os fits que eu fiz com você aí desde sei lá quando, você vê que vai mudando com a idade, né? E mesmo durante o ano, né? A gente faz uns ajustes aqui e ali que mudam bastante, cara. Então, achar que um só que você fez vai corrigir pra sempre, né? Não é essa a regra, né? Ele é um processo dinâmico porque você muda também, né? O corpo muda. Exatamente. E às vezes até que nem o Wagner comentou lá, tipo, quanto perto da prova a gente pode fazer um ajuste? Depende, às vezes eu faço o ajuste 1 semana antes da prova. Se eu já conheço o atleta, se eu sei que a posição tá boa e que assim, é um micro ajuste, é uma coisa que ele, Rian, tá dando uma tensionada a mais aqui, esses últimos treinos mais intensos, perto da prova aqui, eu tô percebendo que tá pegando um pouquinho, a gente faz um micro ajuste. Mas lembrando, não é um bike fit do zero. É um cara que já tá ajustado, que eu já conheço, que eu já tenho um histórico dele aqui, né? Então, sim, se precisar perto de prova, 1 ou 2 semanas antes, às vezes eu faço um micro ajuste. Mas já teve cliente que chegou aqui para fazer um bike fit na semana do Ironman, na semana do etapa, e assim, eu falei, cara, você tá com alguma dor, tem algo específico? Não, cara, eu queria melhorar alguma coisa. Com a bike nova, né? Com a bike nova, preciso fazer um fit aqui para largar amanhã. Então, com a bike nova não tem o que fazer, né? Melhor fazer do que ele ir com a bike toda torta. Já aconteceu do cara me ligar na quarta-feira, falou, Rian, eu tô indo pra Floripa amanhã, chegou minha bike nova, só que a antiga teve que ir de entrada. Aí não teve o que fazer, a gente fez aí eu fiz o fit. Senão ele ia com a bike toda torta. Quero só saber se ele treina comigo. Só me fala o nome, me dá o nome, a primeira letra. Não treina com você não treina não, senão eu dedurava. Depois eu vou até dedurar um atleta seu, hein? Olá, hein? O Wagner, quando ele vê esses casos, ele fala que quer tacar fogo. Quero botar fogo. Não fala, ele não tem maturidade. Ele vai pegar e puxar o cara, não tem jeito. Ô, Rian, diz uma coisa. Você falou que tem uma evolução muito grande sempre, e minha pergunta é: qual é a diretriz do momento? Quer dizer, porque se fala muito em várias coisas. É o cotovelo inteiro apoiado, é o apoio do antebraço, mão cruzada, agora é aerobar. Mas hoje, se tivesse que dar uma foto do momento, existe isso ou não? Se a gente for falar dos atletas de alto rendimento, né, vamos falar dos profissionais ou os amadores de elite, digamos assim, o principal que a gente tem visto antebraço um pouco mais avançado, né? A gente não está trabalhando mais com aquele ângulo do que você olha o braço, né? E vamos falar do membro superior. A gente tem antebraço e braço, tá, gente? Braço não é tudo, né? Então, o braço é cotovelo até o ombro, aquele pedaço curto. A gente está tentando trabalhar com isso um pouco mais angulado, até por isso a gente também angula um pouco a frente, então o antebraço trabalhando angulado, para a gente tentar isso. Vamos falando de posicionamento de triatlon e de contrarrelógio. A partir do momento que a gente faz isso, a gente quebra o cilindro que a gente tem de formato no braço, né? Toda vez que você quebra um cilindro, você tem um ganho aerodinâmico. Uma garrafa redonda, reta, ela é extremamente não aerodinâmica. A partir do momento que você inclina um pouco ela, você tem menos perda. Então, o que tem se tentado hoje em dia é trabalhar um pouco mais essa individualização de posicionamento no aerobar. É um posicionamento um pouco mais alongado, um pouco com a mão inclinada para cima, para promover um relaxamento de tronco,
Por que também? E aumentando a área de contato ali de cotovelo e antebraço, né, o arm cup, o pad, antigamente era tudo minúsculo, você apoiava no meio do antebraço. Hoje eles estão, a posição da bicicleta de triatlo e de contrarrelógio, ela consegue te girar melhor o quadril para você ter uma posição mais avançada e você conseguir apoiar cotovelo e uma boa parte do antebraço para você ter, bom, a partir do momento que você tem uma maior distribuição de pressão, você relaxa mais, né? Você não tem só um pequeno ponto ali de 3, 4 centímetros apoiando todo o peso do teu tronco em cima daquele negócio pequenininho no meio do teu antebraço. Não, agora a gente tem pads até, né, os arm cups aí de 15 centímetros ou até os feitos sob medida que apoiam o antebraço completamente. Então, a partir do momento que você apoia tudo, você relaxa. A partir do momento que você relaxa, você está mais aerodinâmico, você sustenta melhor a tua posição e você ainda tem esse ganho de você diminuir o formato de cilindro do teu antebraço, do seu braço, quando você gasta uma fortuna, né, coisa de 5 mil até mais euros, nesses aerobaros feitos sob medida que a gente tem hoje no mercado e todo ciclista profissional está usando e a gente vai começar a ver praticamente todos os triatletas profissionais também utilizando. Que é aquele aerobar meio inteiriço também, não é? É aquele que apoia todo o antebraço. Isso, exatamente. Então, como ele apoia todo o teu antebraço, ele tem um formato um pouco mais bicudo, então ele quebra esse formato de cilindro do antebraço. Beleza, tendo um ganho aerodinâmico nessa. Só que você também tem um ganho de conforto, já que você está com a pressão muito melhor distribuída, ao invés de estar só naquela pontinha do cotovelo, só ali no meio do antebraço, você está com todo o antebraço apoiado. Então, melhora muito a sustentação do tronco também para você se manter mais tempo na posição aerodinâmica. Não, a gente viu em Kona no ano passado, parecia super confortável, ainda mais porque eu acho que ele tem tipo alguns, né? Tem tipo um apoio de cotovelo também. Aí o cotovelo não desliza para baixo, porque ele tem uma casinha do cotovelo atrás. Exato, dado interessante aqui para vocês que eu não vou perder, né? O cilindro, ele tem um coeficiente de arrasto de basicamente 0,47. Enquanto a gota, basicamente ali que o Fernando falou, um pouco mais achatado ali, é 0,04. Ou seja, baita diferença. Imagina isso numa superfície corporal grande. Exato, igual aquele erro que a galera faz. Às vezes o cara tem principalmente bicicleta de triatlo. Quando eu vejo isso, eu quero pegar uma garrafa cheia d'água e jogar no ciclista. Quando eu vejo, principalmente se for em prova. O cara pega, ele tem dois pontos de garrafa d'água no quadro, né? No down tube e no seat tube. Ele tira o suporte de garrafa do down tube e coloca só no seat tube, onde a garrafa tá reta, no pior formato que ela tem de cilindro. Né? Então, assim, já existe uma perda aerodinâmica quando você bota ela ali no down tube, né? Quando você bota ela no seat tube reta, cara, ela gera um arrasto bizarro. A gente tá falando de coisa de 15, 20 watts, tipo, jogado literalmente no lixo. Se investir em rolamento de cerâmica, e quando você investe em todo o kit de rolamento de cerâmica, te dá 8, 9, 10 watts no limite. Aí você vai lá e bota a garrafa errada que te gera 20, 25 de watts de arrasto. Uma beleza, né? Ou quando você não tem aí uma bicicleta extremamente aero, né? Uma posição aero, e aí você começa a colocar peso na sua bicicleta através da água, né? Ou dos líquidos que você leva. Então eu já vi atletas, né? Isso é até vou deixar a roda presa, mas assim, já vi atletas colocarem garrafa no seat, garrafa no down, já vi garrafa no aerodrink, garrafa atrás, assim... Tudo cheio. Tudo cheio, ou seja... 7 quilos de só água. de líquido, não... É o festival da garrafa. Não, só de líquido ele tá levando 3 litros. Eu já vi cara pegando garrafa no meio do Ironman e o cara não joga fora, porque a gente já falou isso em outro episódio, né? O cara quer colecionar a garrafa que ele tá pegando no meio da prova. Você vê o cara tá com 5 garrafas na bicicleta, o cara, até atrás nas costas. Tem tudo. Tem tudo. Aumenta meia hora o tempo do Ironman, mas não tem problema, o que interessa é o souvenir, pô. Precisa aproveitar o valor da inscrição, não tem como, né? Esse cara, ele tá preocupado com conforto, não com performance. Tem que contar a história da prova, é diferente. Vocês têm que entender os objetivos, gente. Bom, Fê, a gente já teve essa discussão várias vezes, você me convenceu o tamanho do pé de vela. A gente vem, todo mundo falando de pé de vela curto, pé de vela mais curto. Agora eu quero saber. A gente teve uma discussão, eu várias vezes, né? E eu fui do 175 pro 172, agora eu tô com 165. E vou te falar que ele tava certo, viu? Porque ajudou bastante, tá bem melhor. Conta aí pra nós essa diferença do tamanho do pé de vela. Aonde que isso tá? Qual é a mágica do negócio? Vamos brincar de física básica. Pé de vela maior, manda, Vagnão. Já veio o louco, olha lá.
Já vem o bichão já, ó a barba, como é que tá, ó, meu, virei leão. Eu quero saber, essa pergunta é uma pergunta sensacional, que eu ia aqui, inclusive, se o Beto não fizesse, mas eu quero saber o seguinte, qual é a ciência que tá por trás disso? É isso aí, a física, me conta tudo, quero saber tudo, isso aí que eu até hoje não sei, vamos lá. Vamos lá, física básica. A alavanca ela é importante para quê? Iniciar movimento. Você começou a pedalar, acabou, você já foi o movimento. Eu falo brincando sempre o seguinte, imagina que você pega uma chave, você vai trocar o pneu do seu carro furado, você pega aquela chave de roda gigantesca, pô, você vai lá, solta facinho o parafuso. Tenta ficar tirando aquele parafuso com aquela chave de roda de 2 metros. O carro pode estar no elevador para você ter espaço para não bater no chão. É muito mais difícil, né? Porque já soltou o parafuso, acabou, já começou o movimento. Então sim, você gera mais torque com a pé de vela maior, tem tudo isso. O grande problema do pé de vela maior não é lá embaixo. Não é a hora que você fica em pé e você faz a força. O grande problema é você sentado na posição e a hora que a tua perna está flexionada, teu ponto mais alto ali, na hora que você começa a fazer o retorno da pedalada, né? Aquele terceiro, quarto quadrante ali, né? Para entrar de novo no primeiro quadrante de pedalada, você tá com aquele quadril engessado. A pé de vela, mas vamos falar do caso do Betão. O Betão usava a pé de vela 175, hoje ele tá com 165. Ele estende a perna exatamente igual lá embaixo. Isso não mudou nada. Por quê? Porque eu subi o selim. Acabou, a extensão dele continua igualzinha, a gente está com a mesma angulação, meio grau de variação ali, mudou um pouco o movimento de tornozelo dele, acabou. Mas lá embaixo, pouquíssimo mudou o movimento de tornozelo. O grande segredo não é embaixo, é em cima. A partir do momento que o seu quadril está muito fechado, a pé de vela 1 centímetro maior que ele tinha, vamos dizer assim, um selim 1 centímetro mais baixo. O grande problema é lá em cima, que a tua pé de vela está jogando o teu pé, teu fêmur, tua tíbia, tudo 1 centímetro para cima e teu selim está com o quadril 1 centímetro mais baixo. Ou seja, você entra numa complexidade de movimento ali do quadril, que toda a musculatura acessória, que seria estabilizadora só de quadril, tem que ajudar você a fazer força. É uma musculatura que você vai precisar, por exemplo, para correr depois, para a estabilização do teu quadril para corrida, e você está macerando ela o tempo todo no pedal. Então, o que acontece? A pé de vela maior, você acaba diminuindo a sua eficiência de pedalada. Lógico, a gente também, não vou botar um Betão, que não é um cara baixo, a pé de vela 145 milímetros. A gente também quer manter uma pedalada homogênea, que ele vai ter um certo torque a hora que ele precisar, que não vai faltar marcha, porque a partir do momento que você tem uma pé de vela menor, você começa a ter um pouquinho mais de cadência. Ah, mas eu vou girar mais? Depende, se você descer mais 1 ou 2 marchas, você é capaz de girar até menos. E é muito comum a gente pegar atletas que diminuem bem o tamanho de pé de vela e colocam um tamanho maior de coroa, para não ter essa história da cadência aumentada, né? Aí faria um pouco mais de sentido, mas aí eu vou jogar aí uma gasolina aí. A gente falou de biomecânica, você como fisioterapeuta e bike fitter falou de biomecânica. Eu quero saber qual o custo metabólico disso e se isso realmente funciona. Ok, eu não vou macerar meu quadril, mas falando em fibras musculares, em gasto energético, em relação de fibra muscular pro ciclismo e tipo de trabalho, e depois quando eu coloco meu pé no chão para correr, quais são as diferenças? Porque os estudos que eu leio, eles não falam, eles falam o seguinte, entre 160 e 190, eu não tenho diferença nenhuma metabólica. Ou seja, qual é o ganho? Será que também este ganho não é marginal? Ou, sei lá, mesmo que for conforto, aonde está me dizendo ou comprovado que isso traz ganhos realmente, Rianhon? Então vamos lá, a partir do momento que você está usando mais fibras musculares para poder vencer essa alavanca maior, provavelmente você vai estar... Eu falo brincando sempre do exemplo do leg press. Eu pego o leg press inclinado, eu uso uma palavra, desculpe um palavreado, mas sempre tem um corno que vai na academia antes de você, e ele pega o leg press e para ele lá travado lá embaixo, ele não bota no meio do caminho, ele não bota a trava, né? Sempre tem esse filho da mãe. Então, assim, aí você chega lá e fala, putz, beleza, eu faço o leg press com 100 quilos. Você vai lá, bota seus pezinhos de 100 quilos, aí você olha e fala, o cara... Aí você nunca repara, né? O cara que foi antes de você deixou o equipamento lá embaixo. Você fala, vamos lá. Aí você senta todo torto, faz... Para com o pé lá em cima, ou bota a trava de novo, se ajeita, e aí você faz teu leg press lá em cima. A carga que você está vencendo é a mesma, você tem os mesmos 100 quilos. Agora, a partir daquela primeira forçada que você teve que dar, porque o quadril estava muito fechado, você gera uma sobrecarga grande de musculatura. Você usa um monte de músculo, você nem precisaria estar usando para fazer aquele movimento, né? E é o que eu comentei, você vai começar a usar piriforme, ilhopsoas,
até tensionar um pouco mais trato de tibial, porque o trato tibial ele não tensiona só com hiperextensão, ele também tensiona com hiperflexão de joelho, você acaba sobrecarregando um pouco o trato de tibial. Então, um monte de músculos vão ser importantes para a corrida. Se eu puder não usar eles na bike e te deixar depois com eles livres para você sair correndo soltinho, é muito melhor do que eu já pegar e usar tudo na bike, porque a potência é força, a potência é treinável. Né? O Wagner vai falar melhor disso daí do que eu, com certeza. Então, a partir do momento que o cara tá treinado, 165, 170, 175, ele vai provavelmente gerar a mesma potência. Pode ser que ele sinta mais fácil ou mais difícil gerar a mesma potência. Mas, no geral, se ele for fazer um teste de FTP de 20 minutos ali para morte, é capaz de ele gerar a mesma potência. O grande problema é ele ficar muito tempo com muito mais sobrecarga muscular. Entendi. O grande ponto que nós temos aí, então, eu vou dar a minha experiência agora, concordo com você, em partes, como a potência é criada, né? Eu posso criar essa potência com força ou com giro. Quando eu falo em braço de alavanca, e aí se eu não mudar, por exemplo, a quantidade de dentes ali do meu volantão, vamos dizer assim, sim, eu posso aí ativar mais ou menos giro. Então vamos pensar de forma básica uma matemática de padaria. Se eu fizer um Ironman, que são 180 quilômetros, e eu fizer isso em 5 horas, é um tempo excelente. E exato. eu tiver um giro de 90 RPMs e o outro atleta um giro de 80 RPMs, eu tenho aí, de certa forma, o meu governador central em termos de contrai, relaxa, muito menor, né? Então eu tenho uma fadiga muito possivelmente... menor no de 80. Muito menor, Exato. Possivelmente aí uma condição de fadiga central minimizada e aí eu consigo ainda sustentar uma corrida. Outro ponto que quando eu falo do pedal e eu produzo força, eu tenho que lembrar sempre da inércia da minha bicicleta. Ou seja, uma vez que eu produzi determinada potência, porque quem ganha a prova é o mais rápido ou mais rápido, não que tenha a potência mais alta, tudo bem? Ou que manteve a potência mais alta, né? Se a gente pensar de forma fria. Então, o que acontece? Se eu tenho ali, basicamente, um atleta que está pedalando e ele entra numa certa inércia, eu não preciso produzir a mesma força que eu estava produzindo. Evidente que não é na prova toda, evidente que tem ali momentos. Mas o que eu quero dizer é que, normalmente, no pedal se trabalha com um pouco mais, sim, de força, porque a corrida do Ironman, de certa forma, ela costuma ser mais lenta, né? Então, muitas vezes, qual é o tipo de fibra que eu uso na corrida? Ou seja, uma de contração. Então, a gente vai entrar numa fisiologia tão maluca, e é por isso que eu te perguntei se a gente tem um dado que eu poderia entrar e falar, não, é isso, fisiologicamente é isso, biomecanicamente você me convenceu. Já estou convencido, já vou colocar um 4. Mas eu vou te convencer mais uma. Vou te convencer de mais um jeito. Então vai. Tô gostando. Agora tá ficando bom isso. A bike do Beto, a gente aumentou o selim dele 1 centímetro. A gente acho que chegou a depois precisar fazer um ajuste e acho que subiu meio centímetro na frente. Eu tenho esses dados anotados. A gente aumentou o drop de selim para aerobar, sem perder conforto. Então a gente conseguiu deixar ele numa posição mais aerodinâmica, onde ele vai poder, digamos assim, despender menos watts, já que ele está mais aerodinâmico, ele vai estar economizando, e isso também vai ajudar ele para correr, certo? Mas sim, toda essa parte que você falou faz total sentido. É muito comum a gente ter o triatleta ou o ciclista na posição de contrarrelógio, que usa uma pé de vela menor, a gente aumentar o tamanho dos dentes da coroa, principalmente no triatlon, porque estou chutando como físio aqui um cara que treina um pouco de tempo. Uma cadência menor também vai trabalhar com uma frequência cardíaca menor. Então entra toda nessa parte de economia que ele vai precisar para a corrida, né? Mas aí, maluco, né? Muito maluco, principalmente a gente numa seara tão grande. Mas assim, eu gosto. E, pessoal, só pra vocês entenderem, isso não é uma briga, é uma discussão antiga que eu tenho com o Fernandinho Rianho, que agora eu mudei até o nome. Daqui a pouco você vai me chamar de feio, igual o Betão. A gente fez todos esses testes aí. Então, ó, depois de muitas tentativas e erros, hoje a gente tá com o pé de vela 165, com o volantão 55, o volantinho 42 e atrás 11,28. Então trocou toda a relação, mas por experiência, eu achei que ficou bem melhor, achei que ficou bem... Que bacana esse relato, Betão. Que bacana. Foi uma discussão longa, várias trocas, idas e vindas, tentativas e erros, mas no final, até que aquele famoso que pra quem tá bom demais, né? Mano? Exatamente. Eu ia até falar, você pegou o Betão como exemplo, que exemplo é esse? Eu tenho que te falar. Pode falar do Cameron Worth também, se quiser. O pedal do menino é ok, né? E ele usa quanto de pé de vela? Mais ou menos. Deixa eu pesquisar rápido aqui, ó. Cameron Worth tem
1,83 m, ele usa uma pé de vela 1,65 m. Caraca, sério? Igual eu, pô. 1,65 m, exato. Por quê? Porque é uma posição que você vai girar melhor teu quadril. A partir do momento que você gira, coloca o quadril mais em antiversão, seu tronco abaixa sem acabar ali com a tua musculatura de quadril, né? Para você poder correr depois. E o ano passado, em Kona, a gente conseguiu ver isso, né? Nos anos anteriores, ele esmagou o tempo do pedal. O ano passado, ele ainda fez o melhor pedal da prova, mas ele foi com outra cabeça. Ele queria correr e, dos anos anteriores que ele foi, sei lá, 25º, tendo chegado 25 minutos na frente de alguns outros atletas, né? O ano passado ele fez um pedal mais conservador, que o pedal do cara é um absurdo, apesar de ter sido conservador, foi o melhor pedal da prova, e ele terminou em 5º na prova, né? Então, assim, a história da perivela ele tá querendo um ganho aerodinâmico, um atleta desse nível, quando diminui perivela, provavelmente ele deve usar a coroa 55, se ele não usa maior. Às vezes esses caras chegam a fazer uma coroa ali com fixação diferente para usar um 56, né? Você olha a cadência dele até com uma cadência um pouco alta, porque parece que mesmo no final acaba faltando um pouco de marcha. Mas a posição aerodinâmica dele, assim, são poucos atletas que conseguem andar na posição fechada e baixa como ele. Ele melhorou a posição dos 3 anos para cá, ele já tinha diminuído para um 67,5 e pro ano passado ele diminuiu para um 65, justamente para ele conseguir deixar essa posição mais aerodinamicamente equilibrada com a força que ele consegue fazer, com toda a relação de marcha, etc, etc, né? Olha, eu tenho saudades da minha TT com um 72, e daí agora eu tô pensando aí. Você falou lá no começo do Leomo, né? Você chegou a comentar. Eu testei ele quando a gente tava lá fora também, mas o que você acha do uso dele para bike fit? Eles têm uma ferramenta que é o Leomo Live Sync, um negócio assim. Leomo alguma coisa Sync, é o Live Sync deles. Que é um programa de computador, que ele é bem interessante. Ele vai te dar vários dados bem legais, alguns dados menos precisos que o Retu, na minha opinião. O Leomo ele é muito legal, desde que você esteja testando sempre o mesmo atleta. Porque você vai ter sempre uma avaliação de dados, porque os sensores são posicionados no mesmo atleta, na mesma localização, na mesma sapatilha. Eu gosto muito deles, fiz vários cursos, webinars e por aí vai. Eu fiz 4 cursos deles já. 2 com eles lá da Leomo e 2 com o pessoal da Gebiomeiser na Alemanha, que estão ajudando, usam ele como ferramenta do Bike Fit. Ele tem um pequeno grande problema, na minha opinião. O sensor, a partir do momento que você muda a posição do sensor, ele está te dando outros dados. Ele não tem um ponto anatômico específico. Por exemplo, uma sapatilha. Eu tenho uma sapatilha que ela tem velcro. Aí eu troquei para uma sapatilha mais moderna que usa o sistema BOA. Aí eu tenho que colocar um adesivo na sapatilha para prender ele. E sendo que ele tem um espaço para você prender o velcro. É legal, mas, por exemplo, já mudei. Eu vou ter que começar a pegar... É igual o medidor de potência quando você troca. Você está tendo dados diferentes. Então, troquei a sapatilha, estou com o mesmo atleta testando o Leomo, a gente vai ter que pegar uma coleta maior de dados aí, de treinos, de sessões de bike fit que sejam, para a gente poder ter dados um pouco mais precisos. Eu gosto muito da análise de pelve deles. O sensor de pelve deles é bem interessante, porque ele dá pelvic rock, qualquer movimento de quadril ele pega, é muito legal. Como ele tem um acelerômetro e um giroscópio em cada dos 5 sensores, né, que vão no corpo, eu acho bem legal. E ele ajuda também numa análise de rua, que eu acho legal. Você pode posicionar ou no externo do atleta, ou às vezes até no capacete para a gente testar. Você testar quanto que o tronco está mexendo, em vez de colocar o da pelve, né, como um sensor bem preciso. Ao invés de testar a pelve, você pode testar tronco e até cabeça, para ver quanto que essa cabeça está balançando. Quanto mais fixa a posição, né, quanto menos você balança, menos perda aerodinâmica você tem. Então é interessante esse teste de rua deles. Mas é uma ferramenta bem legal de bike fit também, na minha opinião. Principalmente se você já tem uma boa coleta de dados do mesmo atleta. Ô, Rianho, tem uma diferença, obviamente que tem, quando você vai fazer o fit de um ciclista e de um triatleta. Mas qual é a diferença básica, né, quando o cara te procura e você sabe que você vai ter que ajustar ele para o triatlon ou para o ciclismo? Bom, vamos lá. A gente tem que pensar que o triatleta ele não faz um esporte. São 4, né? Porque a natação, bike, corrida e transição, né?
transição dos esportes, né? Então não adianta nada eu fazer um posicionamento nele. Eu falo sempre brincando que quando eu vou assistir prova de meio Ironman, eu gosto de ficar naquela reta que o cara acabou de deixar a bike e ele sai para correr. Aquele cara que sai para correr quadrado só tem 2 motivos. Ou ele tá torto na bike, ou ele realmente exagerou e a corrida vai ser um negócio que vai doer, né? Então é legal, você olha o cara sai com a coisinha de Jesus correndo, né? Não tem mecânica de braço, não tem nada. Aquele ombro balançando para um lado, a cabeça torta para o outro, o quadril gira, o pé chuta o cara que tá passando do lado dele. É interessante de ver essas coisas em prova, principalmente de Ironman. Depois de 180 km de pedal, a gente vê muito mais coisa que em 90, né? Mas a gente tem que pensar muito nessa transição que ele vai ter para a corrida depois. Sim, eu quero que ele faça o pedal o mais rápido possível, eu quero que ele termine um pedal confortável, porque eu quero que depois ele bote o pé no chão e ele consiga fazer o que o treinador espera dele. Porque é muito comum um cara chegar para mim e falar, poxa, eu tenho uma maratona para 2,58, mas a minha maratona de Ironman é para 3,45. Eu falo, cara, não, pera. O cara corre tudo isso, então assim, se ele for fazer uma maratona 2 semanas antes do Ironman, ele vai meter 3 horas. Chega no Ironman, ele corre para 3,45, uma diferença muito grande. Assim, é normal, às vezes, tem cara que consegue correr melhor depois da bike, né? Tem cara que não consegue fazer tempos bons de corrida pura. O Alistair Brownlee falava isso, né? Ele tentou, acho que foi o Alistair ou o Jonathan, não lembro agora. Então, basicamente, a diferença é a questão dos esportes envolvidos no triatlon, e no ciclismo ele não tem esse envolvimento de outros esportes. Além, obviamente, provavelmente de geometrias diferentes, né? Também, provavelmente. Sim, a geometria da bike é completamente diferente, o posicionamento vai ser completamente diferente. O quadril é muito mais em antiversão na bicicleta de triatlon. Toda a geometria da bike de triatlon te coloca num posicionamento mais avançado e girado, digamos assim. Então ela te joga para ir para frente da bicicleta. Qualquer dado que eu vá olhar do posicionamento do bike fit, eu até posso ter números de extensão parecido, mas quando eu olho aqueles dados, tipo, joelho sobre eixo do pedal, angulação de tronco, antebraço, é tudo completamente diferente, não tem comparação. Até posicionamento de taco na sapatilha é bem comum eu mudar um pouco. Eu ia até te perguntar isso pra gente finalizar. Eu queria saber o seguinte: a morfologia do ciclista, o condicionamento, o propósito de provas, enfim, dos atletas, ele varia grandemente. Existe algo como inteligência artificial, por exemplo, Rian, sendo criado para melhorar as práticas do bike fit? Ou seja, eu começo a armazenar uma série de dados e consigo, através dessa base, ter respostas já para esses diferentes atletas? Eu acho que isso vai depender muito da avaliação de cada bike fitter. Eu já tenho mais de 10 mil atendimentos, tá? Sei lá, deve ter uns 8 mil atletas e mais de 10 mil atendimentos nesses 10 anos de bike fit. A gente vai formando uma base de dados, tanto no computador quanto na nossa cabeça, a gente já começa a ter até algumas noções, né? Outro dia eu até brinquei com um cliente aqui, quando eu olhei para a bicicleta dele, ele chegou aqui, a bicicleta dele estava na recepção. Eu olhando para a bicicleta, eu sabia como é que ia ser a postura dele em cima da bike. Eu já sabia só de olhar para a bicicleta, sem ver ele estava com roupa de social. Só de olhar para a bicicleta e ver no tamanho da pessoa, eu sabia que algumas coisas que eu ia ter que mudar. A Retool, sim, por exemplo, a maioria dessas empresas de bike fit, eles fazem uma coleta desses dados para a gente ter um entendimento melhor do posicionamento do atleta e como a gente pode evoluir isso. Então, sim, existe uma base de dados, não com inteligência artificial, ela ainda depende muito de estudo, até porque, como eu falei, tudo está mudando muito, então tem selinhos novos chegando no mercado, tem aerobar novo chegando no mercado, então isso vai mudando muito. Então, Serginho, dá uma olhada, anota aí, Serginho, vamos criar um software para esses caras, para eles armazenarem dados e trabalhar com o público brasileiro, por exemplo, que não tem. Você viu? É o cara da Retool que faz lá e dá dado pra todo mundo. Serginho, estamos perdendo dinheiro, Serginho. Vamos rápido. Mais um negócio, uma conversa, 2 negócios. Dá uma olhada, Serginho. Vai vendo. Vamos investir nesse cara aí. Tianho, a gente te chama depois aqui no privado, tá? Pra gente. Pode deixar, vamos ver isso aí. E é igual aquela história de roupa, né? Você compra aquela roupa e fala, nossa, vou comprar aquela roupa europeia que eu achei linda. E o cara tá até magro, ele tá treinando, tá magro, tá de tanquinho ali no abdômen. O cara bota a roupa e fala, mas que desgraça é essa que não serve em mim, né? Porque ele não tem 1,85 m com 63 quilos, não é fácil, Exato. Posso tirar uma dúvida no meio dessa pergunta? Existe um bike fit para a mesma pessoa diferente? Exemplo,
eu tenho esse ano o objetivo de endurance, então é um bike fit. Ou eu tenho objetivo de provas curtas, explosão maior, é outro bike. Existe isso ou é uma viagem? Ou em cima de percurso, Rian, por exemplo. Uma prova com altimetria gigante, tipo Nice, meio, uma prova plana, tipo, sei lá, Floripa. A gente vai fazer sim alguns ajustes. Não vai ser um negócio, a mesma bicicleta não vai ser um ajuste drástico. Não adianta também eu mudar completamente o negócio, porque assim, a ação muscular, a pedalada vai estar acontecendo. Então sim, um pedal mais longo, eu tenho que pensar também numa posição um pouquinho mais confortável. Então tem sim pequenos ajustes que a gente vai precisar fazer, né? Principalmente nas provas longas, para o atleta aguentar ficar mais tempo naquele posicionamento, né? São mais horas de ser em cima da bicicleta, não só na prova, principalmente nos treinos. São muito mais horas de bunda no selim ali, de ombro, de mão no guidão, de cotovelo apoiado em pé, e por aí vai, né? Então sim, tem pequenos ajustes que a gente precisa fazer. Sem dúvida. Alguém mais alguma pergunta? Não? Então vamos pro nosso momento roda presa. Agora eu quero saber, Rian, aqui esse momento é quando nós contamos alguma gafe, algum mico que cometemos no treino ou em provas. Abre o seu coraçãozinho peludo pra nós, vamos lá. Conta mais uma, né? Porque aquela de você cair na grama... Teve uma, né? Foi uma. Bom, cara, acho que eu tenho que lembrar do GP Extreme 2013. Foi minha estreia no triatlon. Que coisa horrível, meu Deus. Eu nem sabia que tinha assistido esse momento. Eu vou mandar uma foto pra vocês, 67 quilos, meu, magrinho, fininho. Então, cara, foi engraçado, porque assim, eu comecei com foco ali em 2012, comecei a tentar, falei, cara, eu já pedalo há 22 anos, né, eu considero 20 anos, que é a partir do momento que eu comecei a levar mais a sério. Eu tenho 20 anos aí que eu pedalo legal, que eu gosto de treinar e por aí vai. Mas eu corria de vez em nunca, era um negócio meio assim, nunca cheguei pra correr, falei, cara, vamos começar a fazer uns treinos de corrida, fiz umas provinhas de duato, falei, poxa, legal, vamos fazer um triatlon. E aí veio o calendário, o GP Extreme tinha sido jogado acho que um pouco mais pra frente, que geralmente era fevereiro, eu tava naquele meio do caminho que não tinha prova. Na época eu treinava com o Wagner Juliano, eu falei, cara, eu vou fazer o short. Ele falou, cara, vamos lá, o GP Extreme, o short é 750 metros de natação e o Extreme é 1000. Pô, nada 1000, pelo menos você vai pedalar 100, que é um negócio que você sabe fazer direito, né? Eu tava correndo ok, mas pelo menos você pedala 100 km. Se for pedalar 20 pra você, não vai ser nada. Você vai lá, sair da água em último, vai terminar em 3 voltas tomada depois, né? Então não fazia sentido. Então, vamos fazer o GP Extreme. Comecei a nadar, tudo tal. Já cheguei a nadar quando era moleque, mas nunca fui um nadador. Nadei, exercício físico, fazia às vezes natação 2, 3 vezes na semana, né? Então foi até engraçado, que eu voltei lá na mesma academia, era o mesmo professor. Ele, puta, que irado, vai fazer triatlo, vamos nadar. Ele pulou na piscina, ele tirou a roupa da academia, pulou na piscina pra me tirar da água no primeiro treino, fingindo que eu tava morrendo afogado. Então começa nessa primeira aula, logo depois dos treinos aí, né? Eis que teve um problema na academia, fiz, sei lá, umas 6 aulas de natação, foi segunda, quarta, sexta, segunda, quarta e sexta. Quando eu chego na outra segunda-feira, a piscina não estava verde, ela estava preta. A preta, tava um negócio marrom e um cheiro dentro da piscina. Eles tinham tido um problema, sei lá do que, de vazamento, que o esgoto da academia estava voltando para a piscina. Então fechou a academia 2 meses antes do GP Extreme. Eu tentei nadar algumas vezes no riacho, sei lá, nadei 3 vezes e fomos para a prova. Eu literalmente fui o último a sair da água. Quando eu saí, tava a minha bicicleta e a de um cara que não largou porque ele passou mal antes da prova, não sei o que aconteceu. Mas foi um negócio engraçado, porque eu saí da água e tinha uns caras batendo palma gritando: vai, nadador! E os caras estavam tirando mó onda. Só que aí eu saí pra pedalar parecendo um demônio. Eu falei, bom, aqui sim, agora eu vou pedalar que nem um louco. Então eu tava com a bike de estrada, não tinha clipe, não tinha nada. Eu fiz 4 voltas boas no GP Extreme, mas a 5ª volta, assim, foi shutdown. Desligou o disjuntor ali, meu amigo, que foi acho que 12 minutos a mais que as outras 4 voltas. Teve uma variação acho que de 10, 15 segundos. A última foi 12 minutos a mais. Quem nunca, né, Betão? Quem nunca? Opa, todo mundo já fez uma dessa. Mas foi engraçado, porque teve essa galera torcendo depois. Aê, nadador, mandou muito na bike, não sei o que. Foi bem engraçada a história. É o atleta que tentou pedalar 90%, né? Vamos lá. É, o que tem o 300 de FTP e pedala 90%. Depois fica daquele jeito. E agora, pessoal, nossa sessão Recovery, onde vamos compartilhar algum filme, livro, artigo. Quem começa? Vamos lá.
Posso Eu começar? posso começar. Então manda. O Érica Serginho primeiro, por outro favor. dia indicou o Free Solo, que é um filme que eu já falei que a gente é apaixonado aqui em casa, que a gente assistiu 10 vezes. E daí eu queria indicar um que é parecido também, que é o Dawn Wall, que também é sobre 2 caras escalando o El Capitan. Mas dessa vez não é sem equipamentos, né? Eles sobem com equipamentos pra fazer uma rota ali diferente que nunca ninguém subiu. É o El Capitão ou El Capitão Caverna? El Capitão Caverna sou eu. Não, esse filme é bem legal. Eu vou indicar um livro hoje, que da outra vez eu indiquei um filme. Então eu vou indicar o I'm Here to Win, que é do Chris McCormack, que é a história dele, a biografia dele, que é bem legal. Ele conta várias coisas de jogos mentais que ele fazia com outros atletas, que às vezes ele era até mal visto por isso, mas ele sempre jogou muito com isso, né? Então é bem legal de ver a forma como ele jogava com a cabeça dos caras e como ele se preparava para as provas. É bem legal o livro. Gordinho, você tem algo pra nós? Como eu não tenho tempo para ler, entendeu? Eu nunca gostei de ler mesmo. Eu sempre folhei as figuras, eu fui um cara visual, mas tem o 100 meters, né? 100 meters, que é os 100 metros, que é a história de um cara que tinha diagnosticado com esclerose e ele treina para fazer um Ironman. É bem interessante. A gente que vive esse mundo e já fez algumas provas de Ironman, a gente cruza, né, no meio das provas, histórias de superação e objetivos muito diferentes, muitas vezes, do tempo, né? Então, como pessoas levando entes junto consigo na prova, pagando uma promessa, e eu acho que esse filme, ele mostra muito esse espírito do esporte fora do tempo. É muito legal. 100 metros chama, muito interessante. Só lembrem de preparar a caixinha de lenço, tá? Quando vai assistir esse filme. Fica a dica aí. Rianho, você tem alguma dica pra nós? A gente gostaria de escutar. Normalmente fazemos só nós esse bloco, mas a gente queria escutar de você. Alguma dica? Pô, agora na quarentena teve um seriado legal, acho que muita gente acabou assistindo, que é o dia que menos se espera, cada dia uma surpresa. Tem algumas traduções meio nada a ver do Team Movistar, né? Falando sobre a temporada deles de 2019. É bem interessante, a gente vê que o World Tour, né, do ciclismo, aquele glamour, tem alguns popstars, né, poucos que nem Peter Sagan, etc. Mas às vezes você olha o arranca-rabo que rola dentro da equipe, é bem interessante ali. Esse foi legal, que até a patroa gostou de assistir. Ela falou, caraca, o bicho pega mesmo ali dentro, é bem interessante. É outro nível, né? E eu vou indicar um livrinho, Érica, você vai ter que me ajudar aqui, porque os autores são da Alemanha, alemães. Só fala o nome que é mais fácil. The Secrets of Cycling. Esse aqui é pra você, ó. Vou colocar depois a foto. Esse você não tem, Rianho, esse você não tem. Vou te mandar aí um e-book pra você. Érica, qual é o nome dos autores aqui, por favor? Hans Van alguma coisa, o Ron Van alguma coisa. É o Hans Donner, que era da Hans Donner? Não, é Han Van Man. Acho que é mais ou menos isso. E é isso, olha, eu vou falar que eles não devem ser alemães, viu? Com esses van aí no meio, provavelmente eles são holandeses ou dinamarqueses. É holandês, pior que é holandês. Mas é que eu tô conhecendo legal, né? Da onde que são os caras. Esse tipo de nome eu não gravo, eu quero só ler o livro. Pra mim, tanto faz de onde é. Boa. Bom, vamos ficando por aqui, pessoal. Esse foi mais um podcast Café com Tri. Érica, nossas redes... @Café com Triathlon, sigam a gente lá e lembrem de dar o follow também no Spotify para vocês acompanharem. O Rianho também pode deixar o Instagram dele para quem quiser mandar perguntinhas e dúvidas. Bora, @Fernando Rianho, RIANHO. Para ficar mais fácil, eu sempre brinco, meu pai fica bravo, é ranho com I, Rianho. Então @Fernando Rianho. Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado, até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Valeu. Oportunidade. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.